Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Juliana Zedomênico. Bom, todos nós sabemos que uma boa alimentação é essencial para a nossa saúde. Mas quando nós recebemos o diagnóstico de câncer, ou algum ente querido, algum amigo recebe o diagnóstico de câncer e tem que fazer todo o tratamento, o processo de químio, de radioterapia, perde peso, fica fraco, sente náuseas. Onde a alimentação entra? Você sabe o que tem que ingerir e o que tem que cortar da alimentação? Então eu trouxe aqui hoje a doutora Samara Heidman, nutricionista, especialista em oncologia, nutrição oncológica, para nos esclarecer esse assunto. Obrigada, Samara, por ter aceito o meu convite e ter vindo. Imagina, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, expondo isso às pessoas, que quando a gente fala sobre câncer, a primeira impressão que as pessoas têm já é de opa, tenho medo, não quero nem falar sobre isso. Mas é muito importante a gente falar cada vez mais sobre isso, A gente sabe que a parte da alimentação é muito importante em todo o processo, desde do momento que a gente acaba sendo diagnosticado com câncer, depois vai para os tratamentos, seja a quimioterapia, a radioterapia, a imunoterapia, Então tem alguns tipos de tratamento e a alimentação se interfere tanto no pré e no pós-tratamento. Samara, quais os alimentos tu deve cortar do teu dia a dia para reduzir as chances de ter câncer? Então, a gente sabe que o ideal é que a gente tenha uma alimentação saudável, Então, por exemplo, as carnes, os embutidos, os alimentos gordurosos, com carboidratos muito simples, que é isso? As farinhas brancas no geral, tanto a parte de doces quanto salgados, mas as farinhas brancas no modo geral. Assim, o pão, uma bolachinha, isso tem que cortar. Não que a gente precise cortar, mas que a gente possa estar substituindo por opções mais saudáveis, como, por exemplo, os integrais. Por que os integrais são sempre mais indicados? Porque tem uma quantidade maior de fibras, e essas fibras, além de estarem todas envolvidas no processo de emagrecimento, porque aumenta a saciedade por conta das fibras, também já auxiliam na parte intestinal, na absorção de nutrientes. Então, tudo isso já está envolvido, por isso que a gente sempre deve dar preferência pelos alimentos integrais. O consumo de frutas, de verduras de uma maneira regular também vai influenciar, Por exemplo, os embutidos, a gente deve tomar bastante cuidado. O que são isso? As linguiças, salames, presuntos. A gente sabe que um consumo diário de em torno de 50 gramas desses alimentos todos os dias, por exemplo, de um presunto, em torno de 2 fatias, aumenta em 26% as chances da gente ter um câncer coloretal. Então, porque são processados, tem muito sal, muito... E querendo ou não, tem corante, tem conservante, nitrito, nitrato, Então, além do sódio em si, a gente também tem a parte da gordura, tem a parte dos conservantes, aromatizantes, os defumados, também acabam, a exposição na fumaça, isso também prejudicial, Sim, tem alguns agentes ali que também prejudicam ainda mais. Então, por isso que a gente deve sempre preconizar o que é mais natural, caseiro. Por exemplo, se for um salame, uma linguiça feito em casa, você já sabe que não tem tanto conservante, tanto já sal. sabe o que está colocando ali, Sabe o que está comendo. Agora, se a gente for ver uma salsicha, se a gente for ler a lista de ingredientes, a gente não sabe dizer quais são todos aqueles ingredientes que tem ali. Então, se a gente faz alguma coisa em casa, a gente já sabe o que está consumindo. Tá, e a carne do boi, é bom evitar? Então, a carne vermelha, a recomendação é que a gente consuma no máximo 500 gramas de carne vermelha por semana, Porque um consumo maior também está relacionado a alguns tipos de câncer, Então, a forma de preparo dessas carnes também, então o ideal é que a gente ou cozinhe, assar sempre em forno, fritar, enfim, também já prejudica, O assar em forno porque
também a questão da fumaça, por exemplo, no churrasco, né? Então, por isso que a gente também Porque sempre todo mundo orienta... faz churrasco no final de semana, né? Isso, Só come aquele churrascado. Tem as questões dos AIDS, né, que a gente fala, então já tem uma exposição um pouquinho maior também à fumaça. Então, se fizer um churrasco, evite fazer aquelas carnes muito grandes, né, com porções muito grandes que vai ficar sendo exposta ali na churrasqueira por muito tempo. Então, é melhor fazer pedaços pequenos, que assam mais rápido, que a exposição a essas fumaças também vão estar menores, Nossa, né? e o pessoal que faz aquela costela grande e deixa, fica a manhã toda ali girando e rodando no né? fogo. A gente não pode dizer que não é saboroso, mas é perigoso, não né? Isso, e hoje a gente até tem alguns temperos sabor fumaça. Aí tem que verificar também a qualidade desses temperos. Sim. Né? E Samara, a gente fala muito em verduras, em legumes, né? Hoje em dia, quando tu vai comprar alguma verdura com legume, ele já tem o agrotóxico, né? Que o pessoal já coloca. Isso, né? A gente sabe que o agrotóxico também é um fator de risco, tanto para as pessoas que estão consumindo o alimento em si, né? Quanto também para as pessoas que estão diretamente lidando com o agrotóxico, né? Por exemplo, um agricultor também está se expondo... Ele está lidando com aquilo, né? Ao agrotóxico, então também pode estar inalando, enfim, isso também é um fator de risco, né? E as verduras, a gente sabe que hoje até a parte que é orgânico está crescendo bastante, né? Então, mesmo que a gente consuma um alimento com agrotóxico, ainda é melhor do que a gente não consumir. Então, o interessante é o que? A gente fazer a sanitização, né? Desinfetar ali Tá indo embora, deixa ali. o nosso vegetal. Então, como que a gente pode fazer? Por exemplo, em casa, uma maneira de estar higienizando esse alimento. Então, assim que a gente compra, a gente pode estar pegando, né, 1 litro de água e colocando uma colher de água sanitária, né? Então, deixando 15 minutos. Não vai dar gosto, não vai dar cheiro, né? Então, primeiro a gente higieniza, lava bem todas as folhas, alface, né, e as outras de tomate, enfim. Lava bem em água corrente, deixa de molho durante 15 minutos exatos, né, para não dar sabor ali da água sanitária. Depois a gente retira e lava novamente. Então, com isso, já é algo a mais que a gente tem, só que muitas vezes a gente sabe que o agrotóxico já penetra no alimento. Pois é. Né? Então, por isso que é importante a gente sempre preferir os alimentos orgânicos. Samara, quando o doente ele começa a fazer a radioterapia, a quimioterapia, começa a cair cabelo, né? Ele vai perdendo muita massa magra. O que ele deve comer para se sentir mais resistente, mais forte, ou até para ajudar a não cair tanto cabelo? Então, para a queda do cabelo é muito do quimioterápico, né, do antineoplásico utilizado. Então, a nutrição não consegue controlar essa queda, né, que varia muito do antineoplásico que está sendo utilizado. Agora, a questão da massa magra, da massa muscular, sim, a gente consegue estar contornando um pouco essa situação. Né? A própria doença ela já é catabólica, hipercatabólica. O que é isso? A gente, naturalmente, no nosso dia a dia, fazendo as nossas atividades normais, a gente gasta uma quantidade X de calorias diárias. E agora, quando a gente tem o câncer, né, a neoplasia, a gente já gasta o normal e mais um pouco. Né? Então, por isso que a gente acaba perdendo muito peso, né? A questão da massa muscular, pela questão da inapetência, né? Que é a falta de apetite, até um dos efeitos colaterais da quimio são as náuseas, os vômitos, então as pessoas já vão deixando também de comer, inapetência também, então a gente pode sim tá tentando ajustar a dieta, colocando um pouquinho mais de proteína, ajustando os carboidratos, né? Porque a gente também precisa de carboidrato para ganhar massa. Então, a gente ajusta a quantidade de carboidratos. A gente consegue suplementar. Hoje, a gente tem no mercado a questão tanto de carboidrato quanto de proteína que a gente consegue estar suplementando, que são os mesmos que a gente utiliza para o pessoal que faz atividade física, né? Então, aquelas whey protein que tu compra nas lojas, aqueles polivitamínicos, tudo isso é válido? Isso sim, né, que a gente tem algumas que tem uma quantidade um pouquinho maior de proteína, né, que a gente chama de, tanto um quanto o outro, mais proteína ou mais carboidrato, a gente chama de hipercalórico, né, que dão um pouquinho mais de caloria também.
Então, dependendo da situação, a gente avalia se a gente precisa colocar um hipercalórico com um pouco mais de proteína ou com um pouquinho mais de carboidrato. Então, isso vai depender muito do paciente, da situação que ele está, né? E eu lembrando sempre também que o paciente oncológico, ele também pode estar se movimentando, ele pode estar fazendo uma atividade física, lógico, com exceção quando o médico não libera, mas a gente pode sim estar fazendo atividade física, porque isso vai auxiliar bastante até para ele não estar perdendo essa massa muscular e também isso aumenta a nossa imunidade, né? Então, que é muito importante em todo esse processo, né? Então, por isso que é importante, lógico, só quando o médico não libera mesmo, mas não é sempre recomendado estar fazendo. Eu não vou fazer atividade física porque eu vou perder mais calorias e vou emagrecer. Muito pelo contrário. Ou não tem força, né? Muitos acabam perdendo a força. Porque a gente pode perceber que quando mais a gente vai ficando parado, acomodado, né? A gente vai perdendo massa muscular e isso vai deixando a gente um pouquinho mais fraco, porque a gente naturalmente vai perdendo força. Né? Então, por isso que é importante a gente sempre estar se movimentando. Eu sempre falo para os pacientes, né? Eu não tenho tempo, agora em época de pandemia, eu não quero ir na academia. Não precisa ir lá numa musculação, num crossfit, pegar peso. O simples fato de tu caminhar ao redor de casa, sempre levanta da cadeira 10, 20 vezes, né? Porque tem um exercício que tu pode fazer em casa. Isso. Né? O indicado sempre é com orientação do profissional da educação física, né? Mas o simples fato de estar se movimentando em casa mesmo é muito melhor do que ficar sentado no sofá. Né? Então, se movimentando até para a gente não estar perdendo tanto a questão da massa muscular, da força, né? Então, Samara, as pessoas que têm câncer de estômago, de garganta, que não conseguem comer, o que elas devem fazer? Então, né, o que a gente faz? A gente primeiro deve avaliar as questões de deglutição desse paciente. Aí entra também o trabalho da fonoaudióloga, né, que é ela que faz toda essa parte de avaliar se o paciente está broncoaspirando, né, que é quando os alimentos ou líquidos, enfim, ao invés de estar indo lá para o estômago, estão indo para o pulmão. Então isso pode causar uma pneumonia, né, que é a broncoaspiração, quando a comida ao invés de estar indo para o lugar certo, está indo para o pulmão. Outro lugar. Né, então a fono tem um papel bem importante nisso, né, então ela avalia. E se ele não tiver condições de deglutição, primeiramente, né, às vezes, tem um pouco de dificuldade, então a gente vai modificar a consistência. Uma consistência normal, livre, que a gente chama, a gente vai passando para uma pastosa, que é uma consistência de purê. Um mingauzinho. Isso. E carne moída, mais molhadinha, né, e depois a gente passa para uma cremosa, se mesmo assim o paciente não tiver condição de estar deglutindo. Né, a cremosa, a gente já liquidifica tudo. Olha. Tá? E mesmo assim, ou às vezes até tem uma fissura, né? Machucadinha, principalmente né? aqui na região cabeça-pescoço, né? Esôfago. Então a gente também tem a opção da sonda. Tanto da sonda nasointeral, que a gente coloca aqui pelo nariz. A gente tem a gástrica, né? Gastrostomia, que daí já é aqui. Mas aí é um soro específico ou é uma dieta interal, né? Então a gente tem tanto opções. O que é essa dieta? A dieta interal é o que eu sempre falo para os pacientes. Né? No hospital a gente tem até a opção que vem na bolsinha, que já vem preparada. Mas É tipo um sorinho? Não, né, é um pouco mais grosseiro, assim, um pouquinho mais grossinho. Em questão de consistência, quando ela já vem preparada, é quase uma bebida láctea. Um pouquinho mais ralinha. Mas a gente também tem a opção, por exemplo, em pó. Que a gente pega o pó, bate com a água e passa pela sonda, através da seringa, através do equipo, né? Então, em casa, geralmente... E a pessoa se sente nutrida? Sim, é o que eu sempre falo, né? É como se ela não vai sentir fome? É como se fosse arroz, feijão, carne, só que uma outra consistência, num outro modo de apresentação. Mas ela não vai sentir fome? Não. Ela vai se sentir satisfeita? Às vezes o que acontece? O paciente fala, eu estou com fome. Mas às vezes é muito pelo fato de não estar mastigando alguma coisa. Né? Porque se a gente coloca a quantidade correta ali de calorias, o paciente vai ficar nutrido, né? Samara, qual é o tipo de câncer mais comum nos pacientes devido à má alimentação? A gente sabe que todos os tipos de câncer, a alimentação pode sim ser o fator de risco, principalmente por causa da obesidade. Né? A gente sabe que hoje no Brasil, no ano de 2019, 61% da população brasileira tinha excesso de peso.
né? E Gente. desses 25% tem obesidade. Porque ela come muita besteira, come tudo errado. Isso, e querendo ou não, uma pessoa é obesa, os exames laboratoriais estão todos ok, mas só Mesmo pelo fato assim. de ter obesidade já é uma pessoa doente, já é uma pessoa inflamada. Então a obesidade O que por é uma si pessoa só inflamada? é, por exemplo, as células de gordura, elas já estão, digamos, cheinhas ali, né? Então ela já é uma pessoa Mais inflamada. propensas a terem Isso, problemas, né? né? E, por exemplo, nos Estados Unidos, de 5% de todas as mulheres que tiveram câncer estava relacionada à alimentação, à obesidade. E 11% dos homens, se eu não estou enganada, é ao contrário, alguma coisa assim. Gente, porque hoje em dia o pessoal não tem mais tempo para ficar cozinhando, não tem tempo de fazer uma hortinha em casa, é tudo fast food, tudo restaurante, tudo alimento processado, isso realmente tem bastante química, né? Sim, e querendo ou não, acaba se tornando um pouco mais fácil também, né, pela rotina, sim, mas esses ultraprocessados geralmente têm uma quantidade de calorias muito alta, né, e para ficar pronto ali, querendo ou não, se a gente fizer um pão hoje, se tiver calor, em 3, 4 dias no máximo, se a gente deixar ao ar ambiente, normal, né? ele vai começar a apresentar mofos. Sim. Agora, um pão industrializado, mesmo que Dura seja 15 integral, dias. na prateleira, E dura vai ficar. dias, né? É Então a gente verdade. sabe que alguma coisa ali tem diferente. Tá errado, né? Mas a alimentação, por exemplo, questão de carne influencia bastante, a questão do tabagismo também, do álcool, né? Então isso influencia. Hoje, por exemplo, no Brasil, o que tem mais de câncer entre os homens é o de próstata, das mulheres de mama, e ambos, em segundo lugar, a gente tem coloretal, que é a parte intestinal, né? Sim. Então, ambos ali, a parte intestinal, a gente sabe que tem bastante influência, a questão das fibras também, consumo hídrico, né? Então, tudo isso vai... Consumo hídrico é falta de água. Falta de água. As pessoas bebem pouca água, né? Bebem pouca água. Agora, no inverno mesmo, né? A gente, eu não sinto sede. Mas o sinal de sentir sede já é um sintoma de desidratação. Então, a gente deve se antecipar à sede. Né? A gente sempre faz a conta de 35 ml por quilo de peso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 60 quilos, o ideal é que ela consuma em torno de 2 litros e 100, 2 litros. Né? Não sabia disso, porque todo mundo fala só 2 litros de água por dia. Uma pessoa que é um pouco mais magrinha, ela pode até consumir um pouquinho menos. Uma pessoa que é maior, né, que tem um pouquinho mais de peso, ela deve tomar um pouquinho mais proporcional. Quanto mais água, melhor? Ou... Porque tem gente que bebe muita água, faz exercício, bebe muito. Para causar uma hiperidrose, que é o consumo exagerado, precisa de muito líquido, né? Então, dificilmente isso vai acontecer. Sim. Samara, assim, e o ovo? Né? Na minha casa, nós comemos muito ovo. Hoje em dia, as galinhas, esses galinheiros, é tudo com ração, tudo químico. O ovo é saudável? Esses de granja, né? Mesmo que seja de granja, ele sim é saudável, né? A gente sabe que o ideal, né? Que a gente fala das galinhas felizes, né? De galinhas soltas, caipiras, até pela questão nutricional do próprio ovo. Mas o ovo é um alimento, um dos melhores alimentos, né? Que a gente tem mais completos. Tanto na questão de proteína, tem as gorduras boas, a gema, né? Tem alguns nutrientes ali importantes até para a visão, então são excelentes. Né? Não tem praticamente nada de carboidrato. Então, proteína pura, né? Tem a gema ali que tem a questão da gordura. Mas é interessante, a gente sabe que tem colesterol, mas é um colesterol que não é prejudicial. Lógico, se a gente vai fritar, né? O modo de preparo, daí sim pode influenciar. Porque durante muitos anos teve aquela questão, né? O ovo demais faz mal, o ovo é colesterol puro. Isso, pelo fator do colesterol. Mas hoje a gente já sabe que não é bem assim. Né? Então hoje tem gente que come mais de uma dúzia por dia e super tranquilo. Porque os ovos de caipira, a gente vê que eles são menores, eles são de cores variadas. Esses de granja, eles já são maiores, já são sempre de uma cor. Isso. Não tem problema. Não, é melhor ainda consumir. Claro que a gente sabe que depende muito também do tipo de ração, do milho, da própria raça também da galinha, né? Mas, mesmo sendo de granja... Esses frangos que a gente compra no mercado,
né? Eles estão na granja, bombas e bombas de hormônio para eles crescerem em poucos dias, né? A gente sabe Faz também, mal. Lógico, é melhor o caipira, mas eu também tem hoje já regulamentado, se eu não estou enganada, alguma proporção de hormônio, né? Tem algumas pesquisas que já mostram que não tem tanto assim quanto se é comentado, né? Então, isso seria até mais a parte de veterinária que sabe falar um pouquinho melhor, né? Mas, mesmo assim, é uma carne branca, não tem tanta gordura, é excelente. O sal a gente já sabe que é perigoso também. E o açúcar? Então, até em relação ao açúcar, muitos pacientes oncológicos, né, chegam no consultório falando assim, eu quero saber se é verdade que o açúcar aumenta o câncer. Ou então assim, já mudei minha alimentação, cortei o açúcar porque eu sei que ele aumenta o câncer. Né? Daí eu sempre explico que todas as células do nosso organismo se alimentam de glicose. Não é só a célula cancerígena, a célula do cabelo, a célula da pele, a célula da unha, todas se alimentam de glicose. Né? Se fosse assim, era muito simples, era só retirar o açúcar que a gente já teria a cura do câncer. Né? O ideal é que a gente faça o quê? Uma reeducação, não precisa estar exagerando, mas o consumo vai ser normal, porque as frutas têm açúcar, que é a frutose. Até porque ele precisa ter bastante caloria para se sentir mais forte, para não perder peso, né, também. Né? Então, a gente só precisa estar, lógico, cuidando do açúcar adicionado. Por exemplo, eu vou fazer um café e coloco açúcar nesse café. Não tem necessidade. Ou eu posso estar modificando o hábito. Por exemplo, se eu tomo uma xícara de café com 2 colheres de açúcar, eu vou diminuindo gradativamente para 1,5, para 1 até conseguir retirar. Porque se às vezes eu for retirar de uma hora para outra, eu não vou conseguir. Né? Então é importante a gente sim estar retirando o açúcar adicionado, o açúcar simples. Né? Então, por exemplo, comer muito bolo, com cobertura, enfim, né? De uma maneira geral. Faz então, mal, né? Isso, então a gente tem que evitar, né? Sim, Samara, os alimentos mais cítricos, assim, mais ácidos. Então, né, a vitamina C está super envolvida nesses alimentos. É importante a gente estar consumindo, porque eles, né, são bem importantes para até durante o tratamento antineoplásico. E também, muitos desses alimentos, principalmente o limão, ele ajuda bastante para os pacientes que têm inapetência. Por que inapetência? A inapetência é a falta de apetite. Né? Então, eu sempre oriento, dou a dica, um paciente que não está conseguindo se alimentar corretamente ou suficientemente, que antes das principais refeições, principalmente almoço e janta, espremer um pouquinho de limão num copinho com bem pouquinha água e tomar uns 10 minutinhos antes da refeição. Isso vai trazer a mesma sensação de, por exemplo, quando a gente fala assim, uma fruta é tão azeda que até chega a doer o carrinho, né? Então isso vai aumentar a nossa salivação e vai abrir um pouquinho mais o apetite do paciente. Porque muita gente acha que beber água com limão ajuda a saciar, Isso. Mas não. Não, para os pacientes oncológicos, isso a gente pode estar utilizando, né, para a gente estar aumentando o apetite do paciente, que muitas vezes diminui com quimioterapia. Então, esse limão na água vai aumentar a nossa salivação, então também vai abrir um pouquinho mais o apetite. Ou então mascar chiclete também funciona, mas já que a gente tem o limão, que tem vitamina C, a gente pode estar utilizando. Melhor. Samara, outra coisa, nós vimos muito na internet, na televisão, faça chá disso que é bom para o câncer, faça chá daquilo que cura o câncer. É verdade? Né, existem muitos mitos, né, e até durante o tratamento quimioterápico a gente orienta bem poucos chás que são liberados, porque alguns deles podem sim interferir com o quimioterápico, né? Então, assim, se for utilizar... Gente, eu plantei vários tipos de plantinhas aqui em casa que dizem que é bom para quem tem câncer. Então é tudo mito. Por exemplo, assim, né, a gente também tem, que não são chás, mas, por exemplo, que está super em alta, a graviola, tem a Ora Pronobis. Gente, eu né? tenho muita Ora Pronobis, aranto, eu plantei tudo aqui pra gente tomar, porque dizem que é ótimo, que previne câncer, não vai não sei o quê. fazer, mas não faz milagre. Né? Mas, por exemplo, chá preto, chá verde, esses a gente não orienta, né? Porque pode ter alguma interferência. Um chá que a gente sabe que é um pouco mais desconhecido, né? Quando a gente tem câncer, a gente teve pacientes que falaram assim, minha casa está cheia de
pede coisa de garrafada que o pessoal tá me entregando. Sim, eles fazem e falam, faça a garrafada, isso mesmo. Aqui a gente ouve muito falar disso e é tudo mito. O ideal é a gente realmente, né, procurar um profissional e não tomar nada por conta, porque isso, ao invés de estar ajudando, pode estar prejudicando ainda mais. Gente, então é mito. Esses chás de Ora Pronobis, de Aranto, é tudo mito. A Ora Pronobis, o que dá para fazer, como ela tem bastante proteína, pode estar utilizando num chá porque eu como as folhas. Como salada não tem problema algum, é super saudável. Né? Só que não acreditar que isso vai curar, né? Porque a gente não tem hoje nenhum estudo científico que comprove isso. Né? Então tem que tomar bastante cuidado. Um chá que é bem interessante para os pacientes que têm muita náusea, muito enjoo durante o tratamento, eu sempre oriento fazer o chá com gengibre, ou então mascar o gengibre, né? Maçorar um pouquinho o gengibre e tomar com um pouquinho de água ou fazer um chazinho, porque isso sim diminui bastante a questão dos enjoos. Mas também não precisa estar tomando 1 litro de chá por dia, né? Só para passar o enjoo. Agora um chazinho de fruta não tem problema algum. Isso pode estar consumindo. Agora não um chá muito desconhecido, né? Uma planta muita gente que fala assim, faça chá da folha do abacate. Chá, cozinha casca da banana para fazer o chá. Isso tudo é lenda, né? Tem que cuidar porque é um chá novo uma planta nova que a gente não conhece direito e pode estar interferindo. Uma que às vezes eu até falo para os pacientes, por exemplo, que pode ter constipação, pode ter diarreia durante o tratamento, então fazer um chazinho da folha da goiaba, né, que é uma receita assim de avó, fazer um chazinho da folha da goiaba ajuda bastante na questão da diarreia, quando, né, tanto para o paciente oncológico quanto para os outros. É verdade. Né? Então isso vai ajudar bastante. Então, Samara, quem é adepto à alimentação vegana? Então, né, não tem problema algum, só que a gente tem que cuidar muito bem da questão das proteínas, né, porque daí já, querendo ou não, já é um pouco mais difícil da gente, às vezes, conseguir, através dos alimentos, tem que suplementar muitas vezes, então tem que ver como é que anda isso, a questão da proteína, de algumas vitaminas. Pois é, porque eles não comem nem queijo, nem ovos, né? Isso, nem carne, enfim, nada. Né? Então, durante o tratamento quimioterápico, sempre antes da sessão de quimioterapia, o médico solicita alguns exames laboratoriais. Então, que verificam hematócrito, principalmente, né? E se o paciente estiver com esses exames um pouco alterados, geralmente mais baixos, ele não é liberado para fazer a sessão de quimioterapia. Não pode fazer? Se tiver muito alterado, o médico geralmente não libera. Então, por isso que é importante a gente estar com a alimentação em dia, né? Então, por isso que a gente precisa ver a questão de vitaminas, a B12, enfim, vitamina C também auxilia muito nisso. Então, algumas estratégias nutricionais ajudam bastante. Essas pastilhas de vitamina C são boas? Eu sempre oriento alimentação mesmo. Eu prefiro 1000 vezes que o paciente consuma laranja frequentemente, sempre, principalmente depois do almoço, né? Porque, querendo ou não, a vitamina C auxilia na absorção do ferro. E geralmente no almoço, eu sou uma pessoa vegana, eu não como carne, mas eu consumo geralmente feijão no almoço. Então também feijão é fonte de proteína e a gente vai absorver de uma maneira melhor. Né? Então sempre que possível, após o almoço, consumir uma fonte de laranja, né? Fonte de vitamina C, né? Que no caso a gente pode ser a laranja, pode ser o suco de laranja, o suco de limão, o suco de acerola, tudo natural. Sim. Samara, para cada tipo de câncer, é uma dieta diferente ou são todos a mesma dieta? Eu especificaria que seria para cada tipo, né? Para cada paciente é uma dieta diferente. Não para cada tipo de câncer, porque, por exemplo, 2 pacientes podem ter câncer no estômago, por exemplo, né, um gástrico, só que ter sintomas diferentes. Né? Então, por isso que tem que ser individualizado da mesma maneira para qualquer outra pessoa, a dieta precisa ser individualizada. Então, o ideal é que eu não tente copiar a dieta do coleguinha, porque o que às vezes está, né, sendo interessante para ele, para mim não vai ser. Não vai funcionar, né? Então, é importante a gente sempre fazer de uma maneira individualizada. Não existe, às vezes, né, a gente não sabe, por exemplo, hoje eu posso estar conseguindo comer carne. Amanhã, dependendo do tratamento,
não posso nem ver na minha frente, Sim. né? Então, Até porque pela questão da náuseas e tudo, né? Isso, então às vezes não apetece no outro dia, né? Então por isso que a gente sempre tem que ter esse contato bem direto também com o paciente, porque às vezes um dia apetece uma coisa e no outro já não posso mais nem consumir. Assim, tu falou ali da questão do chá preto, essas coisas, o café. É complicado o excesso da cafeína? Não pode estar consumindo demais, né? Leite também? Isso, até o leite é inflamatório, né? Mas assim, a gente pode estar consumindo sim, se a pessoa não, só se a pessoa ou não gosta ou tem uma intolerância, mas eu sempre oriento não consumir perto das refeições que contenham fonte de ferro, né? Porque daí pode estar o cálcio, pode estar interferindo ali na absorção do ferro. Então, a gente sempre mantém uma distância, por exemplo, nunca consumir um pudim de leite, ou um sorvete, ou até um café com leite logo em seguida do almoço. Espere um pouquinho para a gente não estar interferindo na absorção do geralmente ferro. a gente faz isso, né? Almoça, vai lá, toma um cafezinho de sobremesa, isso? Pelo menos esperar um pouquinho, né? Para não estar interferindo na absorção do ferro. As pessoas que têm câncer de útero, de mama, que tem que retirar, né? O processo de cicatrização interna, onde que a alimentação entra nisso para ajudar na cicatrização? Então, independentemente de qualquer cirurgia que a gente faça, a gente precisa sempre tomar muito cuidado com a questão da quantidade de carboidrato simples, que é o açúcar simples, né? E também a gente tem uma boa quantidade de proteína e de alimentos cicatrizantes, né? Principalmente fontes de vitamina C, né? Então, a gente pode estar reduzindo um pouquinho a quantidade de açúcar simples, né? Que são as farinhas brancas, o açúcar em si, açúcar branco. Que é o pão, a bolacha, o bolo. Isso, porque isso a gente consome de uma maneira exagerada, isso pode estar interferindo na cicatrização. Porque imagina, você está tirando um órgão seu, né? Isso. Então, o corpo fica muito frágil. Isso, e tentar não se preocupar, por exemplo, amanhã eu vou fazer cirurgia, hoje eu vou cuidar da minha alimentação. Não. Se eu já tenho um tempo programado essa cirurgia, eu já me antecipo isso, né? Já vou deixando o meu organismo mais preparado. Então, eu já vou mudando os meus hábitos, fazendo uma atividade física. A atividade física é essencial, até antes da cirurgia. Isso, né? Lógico, depende muito da região, né? Mas é importante a gente estar se movimentando e querendo ou não, a quantidade de proteína também interfere, né? Então, fazer boas escolhas em questão da proteína, evitar as carnes muito gordurosas também, já tem a parte das gorduras. A questão da fritura, assim, o paciente ele deve evitar a fritura? Sim, né? Até porque tem toda a parte, principalmente pacientes com mais parte gástrica, intestinal, né? Que pode ter um pouco mais de desconforto, né? Alguns pacientes, depois de fazer cirurgia, não toleram, por exemplo, uma gastrectomia, né? Que é retirada de uma parte ou total do estômago, né? Então, às vezes, os alimentos que consumia quer comer um pedaço de uma batata frita, um pedacinho de bife frito. Muitas vezes, até pelo fato da digestão ser um pouco mais difícil, isso também vai interferir, o paciente não vai se sentir tão bem, né? Vai sentir um desconforto, né? A questão da gastrite também não é interessante, tanto gastrite, refluxo, né? A gente tem que cuidar com os alimentos fritos, com a cafeína, refrigerante, doce, tempero pronto, tempero muito forte, então tudo isso... Esses temperos prontos, acho que são terríveis, né? Terríveis, né? Eu sempre falo para o paciente, assim, tudo que é industrializado, evita. Desde um suco de pacotinho, miojo, né? Um macarrão instantâneo que muitas vezes, assim, eu percebo... Que é mais rápido para fazer. Né, tem até paciente que fala assim, nossa, isso é tão bom, tão rápido, que deveria ser saudável, ser interessante, né? Para o paciente oncológico. Mas não, né? Que a gente fala que ele é pré-frito, porque demora muito... É muito rapidinho para ser feito. Né? E fora que o tempero que tem ali, a gente sabe que é puro aromatizante, sódio, então não é nada interessante. Bolacha recheada, tempero pronto, né? Então a gente sempre tem que tomar bastante cuidado, até porque a questão das bolachas a gente acha que é mais saudável,
Mas se a gente for ver uma bolacha maisena, uma bolacha doce, em torno de 5 a 7 bolachas é igual a um pão francês em questão de calorias. Olha. E 5, 6 bolachinhas não sustentam nada, né? Não sustenta nada, é só açúcar puro. Açúcar, gordura... Por quê? Porque às vezes tu vai no mercado, tem aquela seção para diabéticos, que essa bolacha tem mais fibra, é menos calórica, mas ela realmente é diferente das outras, mais simples ou não? Então, eu até falo para os pacientes, né? Lógico, com exceção dos pacientes que são diabéticos, eu sempre oriento que se consuma os alimentos integrais do que os diet. Porque os diet, geralmente, eles, né, são feitos com adoçantes artificiais, né? Então não são interessantes. Não são feitos com xilitol, com eritritol, com estévia, que são adoçantes naturais. Então é preferível a gente consumir menos, mas consumir um alimento integral do que um alimento diet. Lógico, algumas raras exceções, pacientes, né, que têm diabetes, então realmente é indicado muitas vezes o diet, mas para outros, até quando a glicemia, né, que muitas vezes as pessoas falam que é o diabetes, está mais controlado, a gente pode sempre preferir os alimentos integrais do que os diet. A pessoa que tem tanto hipertenso, né, quanto o diabético, a dieta dele, se ele tem câncer, é mais restrita? Como Isso, que é? Pro paciente, porque a gente já tem que juntar ambos, né? A gente às vezes não pode restringir tanto, a gente não faz durante o tratamento oncológico, a gente não restringe tanto justamente pelos efeitos colaterais. Sim, né? porque o paciente ele já tem diabetes, aí ele tá com câncer, vai fazer todo o tratamento, ele já emagrece, aí vai cortar o açúcar. Aí a gente tem que fazer as escolhas alimentares adequadas, então por isso que é super importante a gente realmente fazer um acompanhamento nutricional, né? Porque a gente consegue avaliar paciente por paciente e sim definir qual que é a melhor conduta para ele. Cada caso, né? Isso. Samara, e tem algum alimento que a gente deve evitar a todo custo, tanto para prevenir o câncer, quanto quando estiver com câncer fazendo tratamento? Então, para a gente, né, antecipar ao câncer, o ideal é a gente ter uma alimentação saudável. Né? De uma maneira geral, come um pouquinho de tudo, pode comer de tudo, só que na quantidade certa. Durante o tratamento, né, durante a quimioterapia, alguns alimentos a gente não orienta, né? Alguns deles são chás. Uma outra fruta que a gente não orienta de jeito nenhum é a toranja, que não é tão comum aqui na nossa região, mas aquela laranja que ela é laranja por fora e ela é vermelha por dentro. Ela interfere com mais de 85 tipos de quimioterápicos. Por quê? Né? É a própria composição dela. Entendi. Né? Então, para pacientes que não estão fazendo quimioterapia, é excelente. Né? Tem vitamina C, tem fibra, igual uma outra laranja tradicional. Porém, quando a gente está fazendo tratamento quimioterápico, a gente não orienta porque ela interfere com bastante antineoplásico. O açaí também não é indicado durante o tratamento, né? Então, mas açaí não é vitamina C? Mas é porque aqui a gente sabe que a gente tem o guaraná, tem açúcar, já tem as a gente misturas. adiciona um leite condensado, a gente adiciona uma outra coisinha, né? Um outro docinho, né? Então, a gente não orienta também durante o tratamento. Tá bom, muito obrigada, Samara, por ter vindo até aqui no meu programa esclarecer para vocês esse assunto tão importante. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, tchau!